E um detalhe importante, porque a gente destaca aqui a quantidade de gols que o Vasco está fazendo, a gente vai destacar os zagueiros do Vasco daqui a pouco, é o mote da nossa conversa, mas um não sobrevive sem o outro. Porque eu até falei isso no pós-jogo de domingo, o meu comentário numa vitória de 3-0 foi em cima da excelente atuação do sistema defensivo. Por quê? Um sistema defensivo sólido dá segurança até ao atacante de arriscar mais, até de perder um gol e não ficar com aquela, meu Deus, esse gol vai fazer uma falta absurda para nós. Por quê? Porque você sabe que lá atrás você segura. Só que o Vasco reage tarde. E isso é algo que é ruim para números finais e talvez para a gente estar aí distante, por exemplo, de um G4, de um G5. Porque talvez se a gente tivesse reagido um pouquinho mais cedo, depois ali do Mundial, se a coisa tivesse andado um pouco mais, talvez a gente tivesse com números melhores. Quer um exemplo? O Vasco tem uma defesa com números muito ruins. No Brasileirão, o Vasco tem 41 gols sofridos. Só que há mais ou menos algumas semanas atrás, essa era a quarta defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro. Hoje, o Juventude é o primeiro com 56, o Bragantino é a segunda pior defesa com 47, o Sport Recife é a terceira defesa com 46, o Vitória da Bahia tem 44 gols, é o quarto. Em quinto, o Fortaleza também com 44 gols. Em sexto, o Internacional de Porto Alegre. Tá percebendo que eu ainda não falei o nome do Vasco? Em sétimo, o Santos com 42. E aí o Vasco é o oitavo. A oitava pior defesa. E com o transcurso do campeonato, melhorou muito. E a tendência é melhorar, porque o Vasco já foi terceira, quarta defesa, hoje é a oitava pior defesa. Mostra que está equilibrando. Você tem um ataque super positivo, o time que mais chuta em gol, artilheiro do Brasil, está com 2 jogadores entre os 6 maiores artilheiros, time que dá mais assistência, tem 3 entre 10 das marcas de assistência no Campeonato Brasileiro, mas, porra, quarta defesa era muito desequilibrado. Tá dando um equilíbrio que, por exemplo, estatística para rendimento do time, cara, isso é muito importante. Agora, não há dúvida alguma, o torcedor está em lua de mel com essas duas peças aqui. Carlos Cuesta e Robert Renan, que chegaram, né, e acertaram aí o passo, porque são dois caras que um não tem nada a ver com o outro. O Carlos Cuesta é o vinho, um pouquinho mais velho, mais serião, mais quieto, mais na dele, experiente, porque rodou. E o outro é a cerveja, é o bate-papo, que é o Robert Renan. É o molecão, é o engraçado, é o cara que tira onda. Se você for perceber, eu vou botar uma imagem aqui que eu printei de 2 jogos do Vasco no campeonato. Embaixo contra o Fluminense e domingo contra o Bragantino. Olha só essas imagens. É o Robert Renan que abraça o Cuesta e já vem já meio que pegando no cangote, fazendo 3 pontos, e o Cuesta assim, tímido, ok, 3 pontos. E no jogo embaixo do Fluminense, o Robert Renan tá sacaneando o Cuesta. Ele tá meio que fazendo um gesto de faz assim, eu, só e ele, ó, marreta. Mas é uma maneira de se entrosar, porque eu vou trazer alguns exemplos aqui claros de zagueiros que não eram irmãos de mesma, né, comunhão de pensamentos, mas que formaram quartetos maravilhosos. A maior zaga que eu vi jogar no Vasco, Donato e Fernando, não é muito da época de vocês, de um timaço do Vasco bicampeão carioca. Um era lateral direito do América e foi zagueiro, o Donato. O Fernando rodou, jogou no Rival, jogou em Santos. 2 zagueiros espetaculares, o Donato muito técnico, mas sem tanta mobilidade para ir à frente. O Fernando não, o Fernando era apelidado até pelo falecido Aurelio, o Pelé da zaga. Jogava demais o Fernando. A dupla campeã brasileira em 89, Marco Aurélio e Quinones. Marco Aurélio era um jogador técnico alto, o Quinones era espalhafatoso para burro, o torcedor sofria com o Quinones. Essa ótima zaga campeã da Copa do Brasil em 2011, Dedé e Anderson Martins, o Dedé passando por um momento extraordinário. E essa zaga que bate um pouco com essa zaga de 87, Odivan e Mauro Galvão, que eram jogadores que se complementavam, né? Porque o Odivan era o rebate, era o zagueiro, como chegou a dizer o Vanderlei Luxemburgo, e o Mauro Galvão era um craque, jogador técnico, como o Cuesta não era muito alto, mas sabia o time da bola, sabia sair jogando. Uma dupla de amigos, essa dupla aqui que vai falar com a gente, que também fizeram uma outra zaga espetacular do tricampeonato carioca, Ricardo Rocha e Alexandre Torres. Vamos ouvir então Ricardo Rocha e Alexandre Torres, um prazer desses dois craques da bola falando com a gente aqui sobre essa dupla, Cuesta e Robert Renan, a importância deles para o time do Vasco. Agora presta atenção naquele que joga bola,
que tem um conceito diferente, não pensa no individual, pensa muito mais no coletivo. Primeiro quem vai falar é o capitão, o homem do Trem da Paraíba, Ricardo Rocha. E aí, meu amigo Ricardo, o que acha de Cuesta e Robert Renan? São zagueiros do nível de Ricardo Rocha e Alexandre Torres? Bem, na realidade eles estão muito bem, né? São muitos jogos sem tomar gol. Na realidade eles não tomaram gols, os dois jogando juntos, né? Você vê que tanto o Roberto Renan como o Cuesta houve um entrosamento muito rápido. Eu acho que todo time tem que começar pela defesa. Se você pegar a chegada do Ancelotti na seleção brasileira, a maior preocupação dele era a parte defensiva. Ele começar a ajeitar essa parte defensiva. E é o que eu acho que Diniz, ao longo do tempo, está fazendo. Também os dois encaixaram muito bem. Bastante entrosamento, força, velocidade, sabem jogar. Isso é bom para o Vasco. Eu acho que um dos crescimentos do Vasco aí é essa defesa forte, não só com os dois, né? Mas a defesa vascaína, né? Tem um belo goleiro, ótimos laterais, o Vasco está muito bem. Eu acho que o Diniz precisa de tempo, precisava de tempo, né? E começou a arrumar casa, está arrumando muito bem. E hoje o pilar desse time do Vasco também, esses dois defensores, né? O Roberto Renan e o Cuesta, que realmente são muito, mas muito bons jogadores. Agora a gente vai ouvir o Alexandre Torres. Torrão que, bom, precisa dizer, né? Filho do capitão do Tri, Carlos Alberto Torres. Alexandre Torres que começou assim como o Ricardo Rocha de lateral direito e acabou migrando para a zaga. Ricardo Rocha era lateral direito no Santa Cruz e acabou indo para a zaga e, enfim, se destacou muito. O Torres também. O Torres começa no Fluminense na lateral direita, assim como o pai, mas migra para a zaga e os dois fizeram uma zaga maravilhosa. Alexandre Torres vai dar a sua opinião sobre Cuesta e Robert Renan, a importância dos dois e o quão importante é arrumar a casa lá atrás para o time poder ter tranquilidade para jogar lá na frente, hein, Torrão? São vascaínos, aqui é o Alexandre Torres. Flávio Dias me convocou para dar um depoimento, fazer um comentário sobre a dupla de zaga do Vasco, que vem tendo aí um desempenho muito bom. Se entrosaram bem e rapidamente. O Robert Renan é um jogador mais técnico e tem uma boa saída de bola, que casa bem com o jogo que o Diniz gosta de executar. O Cuesta é um jogador rápido, está tendo também um bom desempenho ali na marcação, diminui rapidamente a distância para os atacantes. E eu acho que esse entrosamento deles ajudou bastante o time, estão tendo um ótimo desempenho defensivo e também quando o time do Vasco tem a posse de bola. Vale dizer que qualquer dupla de zaga, por melhor que seja, se estiver jogando num time desorganizado, tem problemas. Então, vou dizer que tanto o desempenho deles está ajudando o time, quanto o desempenho do time também está ajudando para que eles façam um bom trabalho como eles vêm fazendo até então. São jogadores que não se conheciam, né? Nunca jogaram juntos, mas estão bem entrosados. Eu acho que vão ajudar ainda o Vasco muito aí durante o campeonato e, se Deus quiser, na próxima temporada, onde eu espero que o Vasco esteja disputando aí a Libertadores. Forte abraço a todos. Obrigado, meus amigos Ricardo Rocha e Alexandre Torres. E bem claro, diz principalmente o Alexandre Torres, Daniel, é o todo pelo individual, né? Não adianta os dois estarem bem se o time não estiver bem, se o time não protegê-los. A marcação começa lá na frente. Se o atacante não marca, se o atacante não dá o famoso cheirinho, que o pessoal fala, tem que dar aquele cheirinho ali no volante, tem que dar uma marcada no zagueiro. Se os meias largam marcação, vai estourar lá atrás. Por melhores que sejam, uma hora vai ficar complicado. E eu colocaria aí um terceiro cara muito importante nessa tarefa, que é o Barros, que tem sido muito importante nessa proteção da cabeça de área e tem dado a esses dois jogadores uma marca impressionante de 419 minutos sem tomar um gol. São 7 horas, 6 horas e 59. O GE fez esse levantamento há 2 dias atrás. Solidez e um entrosamento com dois jogadores que nunca tinham cruzado os seus bigodes. Vasco, Daniel, que pega domingo São Paulo que vem aí de uma vitória em cima do Bahia, né? São Paulo que não tá tão bem assim, apesar de estar grudadinho na gente ali atrás, mas né, uma turbulência danada, já trocou de treinador, inclusive nós fomos responsáveis pela demissão de um treinador, que foi o próprio Zubeldia, que está hoje no Fluminense, no jogo do turno, quando o Vasco venceu o São Paulo por 3-1, e agora tem o Hernan Crespo, ex-centroavante da seleção argentina, que jogava muita bola, e tá ali tentando comandar, tá tentando organizar o time do São Paulo, tem 3 vitórias só fora de casa, e é um adversário extremamente complicado. Agora, é uma semana muito boa, porque a gente está tendo muitos treinos fortes, treinos intensos, e a semana cheia é muito importante, porque você enche o tanque, né? Os jogadores têm tido aí uma batida muito forte de jogo atrás de jogo, quarta, quinta, sábado, domingo, então é importante você ter
essa semana, porque você recupera todo mundo, você tem um controle de trabalho, um controle de carga, e há uma expectativa muito grande de uma melhor partida do time. Cada dia melhor, porque você está tendo tempo para trabalhar. E a expectativa, por exemplo, porque o Felipe Coutinho vai para a sua 47ª partida na temporada, ele está perto de bater as marcas incríveis da época do Liverpool, quando ele fez 52 partidas na temporada, em 2014 e 2015. A gente está falando aí de 10 anos de hiato, e as 54 que ele fez pelo Barcelona em 2018 e 2019. Se ele jogar todas as partidas aí até o final, ele vai bater essas duas marcas, que é algo realmente impressionante. E além do Felipe Coutinho, outra preocupação também, mas para ele nem tanto, é o português, Nuno Moreira, que da mesma forma atuou 46 vezes no ano. Jogou todas o Nuno Moreira. Não pediu nem um tempinho, quero descansar. Não, tá afim de jogar e vem em alto rendimento, 9 gols, 7 assistências. Sei que o Daniel gosta de prática esportiva, gosta de estar praticando lá o seu esporte, né? Gosta de malhar, aquela coisa toda, mas para quem tem essa atividade física intensa, uma semana assim, é bom, né, cara, para você dar uma relaxada. É bom lembrar que o Vasco jogou domingo em Bragança e teve segunda e terça de folga, que é muito importante para o mental, para o cara relaxar a cabeça, o cara baixar, né? Adrenalina, pensar em outras coisas, dar uma namorada, sair para jantar, ir a um cinema, ficar em casa com os filhos, brincar com os cachorros. Isso tudo faz parte de uma preparação para agora, quarta, quinta, sexta, sábado, se preparar bem, comer bem, não tem viagem, o jogo é no Rio. A tendência, né, Daniel, é de um time ainda mais cheio de gás, ainda mais bem preparado, e uma coisa assim que chama muita atenção. Nunca o departamento médico do Vasco trabalhou tão pouco como nesses últimos meses, porque a gente não vê, tirando jogadores lesionados aí por lesões articulares, né? É um joelho, é um tornozelo, é o Garré, por exemplo, com questão de pubalgia. A grande maioria, eventualmente, tem ali um probleminha muscular. O Ryan sentiu a posterior do jogo do Fluminense, não foi para Bragança por precaução, tanto é que já está treinando, está normal. Mas tem uma semana cheia, ter esse período de recuperação é muito bom. Salve, meus amigos do canal Sou Mais Vasco News, e nessa manhã de sexta-feira trouxe informação importante sobre a preparação do Gigante da Colina para enfrentar o São Paulo no próximo domingo às 8h30 da noite em São Januário, um jogo importantíssimo. O Vasco, na última vez que enfrentou o São Paulo, teve a demissão de Zubel Dias, que hoje é técnico do Fluminense, né, rapaziada? Então, temos aí a solidez defensiva com Robert Renan e Carlos Cuesta, que estão ajudando muito o Vasco nesse momento do campeonato. E como o Flávio Dias falou no vídeo, já deixando os créditos para eles aí, depois da chegada dos dois jogadores, o Vasco não tem sofrido gol. Isso é muito bom. A solidez defensiva, com o comportamento do time, tem se entregado em todos os jogos para conseguir os resultados positivos. Então, o que você tem achado dessa dupla de zaga? Tem ajudado, tem contribuído, você tem se agradado dela? Deixa nos comentários. Se não, também comenta aí o motivo por que você não tem gostado. Valeu? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino da notificação para não perder nenhum vídeo que colocarmos aqui. Valeu? Tamo junto. Fui!